Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Amém? Não que esteja sem problemas, porque isso não existe, isso é uma utopia, né? Não tem ninguém que esteja assim, olha, que possa dizer, eu não tenho problemas. Não. Todos nós estamos convivendo com problemas porque próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Então a gente tem que buscar forças aonde? Onde nós vamos buscar forças? Em Deus. Só nele. Você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa de forças? Só em Deus. Começa a ouvir louvores inspirados por Deus, começa a ler a palavra de Deus, começa a buscar a Deus em oração, começa, sabe? Começa a sair um pouco fora dessa confusão que está aqui no planeta Terra e comece a subir mais perto de Deus. Mais perto de Deus, nós vamos ter mais intimidade, nós vamos. As características de Deus vai passando para nós, sabe? Porque nós somos o resultado de quem a gente está sempre junto, daquilo que a gente ouve, né? Daquilo que a gente vê. Então, quanto mais perto de um Deus poderoso, amoroso, carinhoso, misericordioso, lindo e que me ama mais do que tudo, mais do que a minha própria mãe, né? Então, eu vou ficar melhor, né? Aí as pessoas vão falar, por que você é assim? Não, é porque eu estou me achegando a Deus. O ser humano de si próprio, ele não tem nada de bom. Nós somos egoístas por natureza, natureza ruim. Isso você pode ver nas teimosias de crianças aí até de 3 anos, não é verdade? Quando elas querem uma coisa, elas esperneiam, né? Quando elas não querem também. Então nós já nascemos rebeldes. Mas graças a Deus que nós temos Jesus e quando a gente busca o Senhor, a gente passa a ser mais parecido com Ele. A gente fica. Já viu aquela história? Nossa, você e seu marido, ou você e sua esposa, até se parecem um pouco, têm o mesmo jeito. É por causa da convivência, entendeu? Então, se você fica distante de Deus, então você não tem. As pessoas vão olhar para você e vai ver você como uma pessoa comum, como todo mundo. Mas quando você está pertinho de Deus, você passa algo mais, sabe? Você passa Deus para as pessoas. Porque eu leio a Bíblia, mas as pessoas leem a minha vida. As pessoas não leem a Bíblia, mas leem a tua vida. Como é que ela é? Se condiz com a tua fé, daquilo que você fala, daquilo que você professa. Sabe, as pessoas estão analisando a nossa vida. E a palavra de Deus diz, ai daquele por quem vier o escândalo. Né? Então, como é que eu posso falar de um Jesus presente, de um Jesus que socorre, de um Jesus que responde às orações, de um Jesus, se eu não tenho experiência com esse Jesus, se eu não ando com ele, se eu não ouço ele falar comigo e se eu também não falo com ele? Não existe. Não existe cristão forte para vencer a cada dia os seus males se ele não ler a Bíblia e não orar. Escreve isso no teu coração. Sabe, porque nada é automático. Olha, você está de pé me ouvindo porque você se alimentou. Experimenta ficar aí uns dias sem comer e sem beber para ver como é que você fica. Você acha que você vai ficar de pé? Vai ficar um atleta, vai ficar forte? Não vai. E o nosso espírito não se alimenta desse alimento que a gente se alimenta todo dia, aí, o arroz e feijão. Ele é espírito e ele se alimenta com as coisas espirituais. Então, se eu não busco a Deus, se eu não oro, se eu não me aproximo de Deus, eu vou ficando raquítico espiritualmente. Aí, na hora de aplicar fé para alcançar as dádivas de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, eu não alcanço nada porque eu não tenho fé, eu não tenho convívio com este Deus. Então, eu queria dizer para você hoje um versículo que tem 3 palavras apenas, que o apóstolo Paulo escreveu no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim aos Tessalonicenses: orai sem cessar.
Esteja conectado com Deus sem cessar. Se você está numa fila de banco, se você está na rua, se você está dirigindo, se você está na cama, se você está trabalhando, sempre falando com Deus, sempre conectado com os céus. Olha, pés no chão, mas a cabeça, pés na terra, mas a cabeça lá em cima, no céu. Experimenta fazer isso uma semana, sabe? Estabelece, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, e quando veio aquela perseguição para ele, ele continuou orando 3 vezes ao dia. Ora, se uma pessoa ora 3 vezes ao dia, no mínimo ela fez um propósito, não é verdade? Então, amados, oração. Orai sem cessar. A Bíblia diz que os discípulos, em certo tempo, estavam todos reunidos em oração. De repente, o lugar foi cheio da glória de Deus, eles foram cheios do Espírito Santo. E aí sim eles estavam preparados para orar pelas pessoas, para expulsar demônios, para aliviar os aflitos, para curar os enfermos, para salvar as almas, porque eles estavam cheios de Deus. Na verdade, sabe de que nós estamos cheios? De notícias ruins, de pandemia, de Covid, de infarto, de AVC, de câncer, sabe? De desavença dentro de casa, de falta de paz, tá uma loucura. E nós estamos indo nesse mesmo ritmo. Mas em nome de Jesus, vamos ser pessoas cristãs. A palavra cristão quer dizer parecido com Cristo. Vamos orar. Não existe cristão forte sem oração. Não existe cristão forte sem a palavra. A palavra, a Bíblia e a oração têm que caminhar junto. Como é que está o seu momento de oração? Nós vamos continuar falando nesse assunto porque ele é muito importante. Eu vou continuar falando nele, porque eu vou mostrar para você como antes de um milagre teve uma oração. Jesus, antes de se apresentar às multidões para fazer os seus milagres, ele ia para o deserto orar a sós, falar com Deus. Ele ia para os montes orar, ele ia de madrugada. Jesus orou em todo o tempo, em tudo ele falava com o Pai, ele desfrutava da presença do Pai, ele falava aquilo que o Pai ministrava para ele fazia o que o Pai ministrava. E ele orou o tempo todo, ele orou na cruz por nós. E ele ora até hoje por nós, que a Bíblia diz que ele é intercessor, intercede por nós diante de Deus. Olha que maravilha. Então, como é que está a nossa vida de oração? E como é que está a nossa leitura da palavra de Deus? Me fala como está o teu interior, que eu falo como está a tua vida de oração. É tempo de buscar a Deus. É tempo de estar conectado com os céus. É tempo de buscar, de ser totalmente dependente de Deus. Ou então frustração, angústia, depressão, remédios para ficar dopados, fugir da realidade, faixa preta. Não teremos forças para vencer esses dias que estamos vivendo e os que seguem. É o fim dos tempos. Está cada vez pior. Mas em Deus, como eu já disse aqui nas outras reflexões, que se você tiver interesse em assistir, eu tenho no YouTube muitas reflexões, já há 4 anos. Marlene Teles. Como eu tenho dito para vocês, não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Busque a Ele dia e noite e medite na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus hoje para você é essa. Orai sem cessar. Então, isso quer dizer que você tem que orar em todo o tempo. Quando tudo está bem e quando não está também. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com Deus e fique com esta palavra também. Tá? Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.